Você já se questionou com a quantidade de medicamentos que você toma para qualquer tipo de tratamento? E muitas vezes o tempo, que você está utilizando essas medicações? Muitos pacientes vêm até mim e geralmente se questionam: doutor, não tem como tirar essa medicação? Doutor, eu já estou tomando ela há mais de um ano, será que não seria possível retirar essa medicação? Então esse vídeo foi feito para você pensar, refletir sobre alguns medicamentos que não fazem bem a longo prazo e devem ser indicados para curto prazo apenas. No entanto, muitos de nós, muitos brasileiros, acabam tomando mais tempo do que deveria. Então se liga nesse vídeo agora que você vai aprender um pouco mais sobre as principais medicações que você deveria questionar o uso recorrente. Meu nome é Luiz Nicolodi, eu sou médico. Se inscreva aqui no canal para receber as novidades, curta esse vídeo, já vai ser ótimo aí para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. Então, falando primeiro, pessoal, sobre uma categoria de medicação que os brasileiros adoram, porém, no entanto, acaba trazendo muitos efeitos colaterais no longo prazo, que são o uso dos antiácidos. Sabe aquela família dos prazóis? Vários prazóis aí que o pessoal usa, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol. Veja bem, quando a pessoa utiliza esse tipo de medicamento a longo prazo, vai acabar acontecendo o quê? Todo o ácido clorídrico do estômago vai ser suprimida essa produção de ácido clorídrico. E o ácido clorídrico ele é fundamental para quebrar as moléculas dos alimentos. Então imagina você usar um medicamento, que ele foi indicado para quê? Para quem tinha gastrite, para quem tinha azia, quem tinha uma hérnia de hiato mais avantajada, quem tinha dificuldade de digestão, desconfortos. Ele foi prescrito por um período e a pessoa acabou utilizando meses, anos, Algumas condições clínicas dentro da medicina tradicional acabam indicando essa medicação para o resto da vida. Você imagina teu estômago ficar suprimido de HCl, ácido clorídrico, por muito tempo, o que vai acontecer em relação à sua absorção de nutrientes no corpo? Toda essa absorção vai piorar. Então isso que é uma coisa muito importante, pessoal. Você vai ficar carente de várias vitaminas, minerais, várias proteínas não vão ser quebradas da melhor forma, vários carboidratos não vão ser quebrados da melhor forma, gorduras. Então o que isso vai acontecer? Quando o alimento passar para o duodeno, para o intestino delgado e assim por diante, ele vai estar inteiro ainda, não vai estar clivado, quebrado de uma forma ideal para que o corpo possa absorver. Ou seja, você vai provocar uma sobrecarga no seu intestino, logo lá à frente, e as consequências vão acontecer. Então, muitas pessoas que usam antiácidos por muito tempo, elas vão ter problemas sérios de intestino, Entre eles, principalmente a disbiose, que é uma flora intestinal que não está equilibrada, E o leaky gut, que é aquele intestino que fica todo furado ou hiperpermeável, fazendo toll-like receptors, que são moléculas ali de sensibilidade imunológica, serem mais ativadas, provocando às vezes processos inflamatórios não desejáveis no corpo. Então, às vezes, um simples omeprazol, pantoprazol, por muito tempo, pode favorecer esse tipo de mecanismo e trazer outras doenças juntas com ele. Então, qual seria a alternativa, Luiz? Qual é a alternativa em relação aos antiácidos? Bom, primeiro, correção alimentar, que muitas vezes nos consultórios médicos não é enfatizada, mas é fundamental. Tirar aqueles alimentos mais inflamatórios, aqueles alimentos que são proteínas muito grandes, muito difícil de digestão, gorduras muito pesadas, saturadas. Tudo isso precisa fazer parte desse manejo. Existem vários fitoterápicos, fitomedicamentos, Chás que ajudam nesse processo de digestão. Dois deles que eu gosto muito, às vezes, de prescrever para os pacientes é a espinheira santa, que ajuda num processo de cicatrização desse estômago que muitas vezes está inflamado, e também a guaçatonga, usando muitas vezes tintura mãe de guaçatonga em meio copo d'água e usando diariamente ajuda também a melhorar a funcionalidade desse estômago. Portanto, nós deveríamos nos questionar por que meu estômago está dessa forma e não simplesmente tomar um medicamento para suprimir aquele desconforto. Então esse foi um dos medicamentos, que eu acho que a gente tem que evitar porque faz mal para a saúde a longo prazo. A segunda categoria de medicação que eu gostaria de trazer para vocês aqui para a gente refletir são os anti-inflamatórios, pessoal.
Então as pessoas têm dor, têm desconforto, né, tem uma inflamação, tem um resfriado e o que elas fazem? Elas vão na farmácia e compram anti-inflamatórios, tem vários anti-inflamatórios. O que o uso do anti-inflamatório faz? Ele vai diminuir sim inflamação, ele vai diminuir a dor. Nos quadros agudos ele pode até ser interessante. Porém, as pessoas acabam usando isso de uma forma crônica, principalmente aquelas pessoas que já têm algum quadro de dor crônica, como fibromialgia ou artrose, algum quadro dessa natureza. Então, o que o anti-inflamatório usado dessa forma vai trazer para a pessoa? Infelizmente, pessoal, o anti-inflamatório vai aumentar o risco da gastrite, né, da inflamação do estômago que a gente acabou de dizer. Aí vai ter que tomar mais alguma proteção do estômago, então já 2 medicamentos que não são favoráveis. O abuso de anti-inflamatórios é uma das principais causas no Brasil de insuficiência renal. Então, o que vai acontecer? Vai agir nas arteríolas lá dos rins e vai prejudicar esse processo de filtragem dos rins, atrapalhando e deteriorando essas células de filtragem. Portanto, o anti-inflamatório também vai ser uma das principais causas de insuficiência renal no nosso meio. E além do que, por agir nesse mecanismo renal, ele também vai piorar a pressão arterial da pessoa. A pessoa vai poder ter mais hipertensão, vai piorar o quadro de hipertensão, muitas vezes tendo que aumentar os medicamentos antihipertensivos. Tá vendo como a nossa medicina, às vezes, da química, da droga, é muito complicada? Porque você usa um medicamento para um fim, mas acaba atrapalhando no outro, aumenta o uso desse, só que daí traz um efeito colateral. É isso que a gente tem que se questionar um pouco. Então, o anti-inflamatório faz muito mal, principalmente se você usar a longo prazo, tá? E você vai me perguntar, Luiz, quais são as alternativas em relação ao uso de anti-inflamatórios? Olha, pessoal, hoje, além do estilo de vida, que é importante, né, para que a pessoa não tenha tanta dor, nós temos vários fitoativos nutracêuticos que ajudam no controle da dor. Eu vou citar só 2 deles aqui que eu já coloquei em outros vídeos do YouTube aqui no meu canal, você pode conferir lá. Um deles é a curcumina, que é o princípio ativo do açafrão da terra, né, ou da cúrcuma. A curcumina tem um grande efeito anti-inflamatório, se comparando ao efeito dos anti-inflamatórios, porém sem os efeitos colaterais desses. Então é um ativo muito interessante para a gente poder estar utilizando em quadros de dor. E o outro também, que é uma suplementação que é muito estimulada hoje dentro da medicina funcional, é o ômega 3. O ômega 3 também, né, esses ácidos, né, de gordura, essas cadeias de gordura poliinsaturadas do ômega 3 vão ajudar a bloquear várias vias, várias sinalizações dentro do corpo, da NF-kappa-beta e outras, para diminuir as interleucinas relacionadas à inflamação, ou seja, melhorando também o quadro de dor. E outro também, que acho que vale a pena citar aqui, é o hormônio D, ou a vitamina D, que a vitamina D em doses otimizadas, ou seja, muito mais do que o laboratório preconiza, vai agir em várias vias anti-inflamatórias do corpo, ajudando também a controlar a dor. Portanto, é possível sim ficar sem tanto uso de anti-inflamatório e utilizar medicamentos mais naturais para a dor. Olha que interessante, você vai poder diminuir o uso do anti-inflamatório, diminuir a conta da farmácia também. Então essa era a segunda categoria de medicamentos, né, que eu acho que a gente tem que cuidar. O primeiro são os antiácidos, o segundo agora eu falei de anti-inflamatórios. Eu vou falar agora de uma terceira categoria de medicamento muito utilizada, de uma forma até overuse no Brasil, ou seja, muitas pessoas tomando sem indicação clínica clara essas medicações, que são as estatinas, pessoal. Atorvastatina, simvastatina, pitavastatina e assim por diante, né? Então, as estatinas são medicamentos que foram desenvolvidos pela indústria com a finalidade de baixar o colesterol ruim também, o LDL. Porém, esse termo colesterol ruim, isso já está vencido, não é mais dessa forma. A medicina atual, ela já entendeu que o LDL não é o grande vilão, e sim o processo de inflamação no corpo. Não importa tanto os teus níveis de colesterol. Se você tiver com o corpo desinflamado, antioxidado, você vai poder ter níveis de colesterol bem mais altos e isso não vai aumentar o risco de infarto e de AVC, não vai aumentar o risco de aterogênese, aquele bloqueio de artérias, né, do coração, das coronárias, dos microvasos do corpo. Portanto, o uso de estatinas no Brasil, ele está abusivo.
As pessoas tomam estatina. E qual é a questão da estatina? Ela vai baixar o colesterol? Claro que ela vai baixar o colesterol. Porém, ela vai trazer inúmeros efeitos colaterais. Então, um dos efeitos colaterais mais comuns das estatinas, do uso de estatinas, é a dor muscular, é a cãibra, é o desconforto muscular proveniente do uso desse tipo de medicação. Com certeza, pessoal, de cada 10 pacientes aí que eu atendo, pelo menos 7 ou 8 estão fazendo uso de estatina sem uma grande indicação clínica. Portanto, deveríamos revisar, você deveria revisar, né, dentro de uma abordagem mais funcional da medicina, mais inovadora, se realmente o uso desse tipo de medicação estaria bem indicado para você. E eu vou dizer que a maior parte das pessoas não deveria tomar esse tipo de medicação. Um outro efeito colateral do uso de estatinas é a diminuição das vias metabólicas que produzem a coenzima Q10. A coenzima Q10 hoje, pessoal, ela é um ativador da mitocôndria. A mitocôndria é a nossa usina de energia dentro das nossas células. E se essa usina de energia não está funcionando bem, qual vai ser o efeito? Baixa de energia, cansaço, fadiga. Portanto, estatinas muitas vezes estão muito correlacionadas a esse tipo de efeito colateral e é muito comum, tá, pessoal? Mas aí uns 15% dos pacientes, pelo menos, que usam estatinas, a gente acaba percebendo que tem esse tipo de efeito colateral. Então a gente deveria questionar o uso de estatinas. E quais são as alternativas, Luiz? Quais são as alternativas em relação ao uso do estatina? Bom, dentro de uma abordagem mais integrativa, mais funcional, corpo, mente e metabolismo, fisiologia, nós vamos entender que o colesterol não é o vilão, que nós devemos utilizar esse colesterol na via da esteroidogênese do corpo para fabricar vários hormônios esteroides e que, portanto, o acúmulo de colesterol no corpo muitas vezes está relacionado com vias metabólicas que não estão otimizadas, acumulando mais colesterol. Se nós otimizarmos essas vias, fizermos as suplementações hormonais adequadas relacionadas ao colesterol, à esteroidogênese, nós vamos perceber que o colesterol vai diminuir. E também uma glândula que tem um papel fundamental no nível de colesterol no sangue é a tireoide. Muitas pessoas têm distúrbios da tireoide, baixa a produção de T3 dentro da célula, o metabolismo fica lento e, portanto, esse colesterol não vai ser utilizado para fabricar outros hormônios dentro do corpo. Então, pessoal, a alternativa qual que é? Ao invés de usar estatina, procurar uma abordagem em que eu consiga corrigir meus níveis hormonais, corrigir essas rotas metabólicas, né? Existe também uma orientação alimentar, um estilo de vida que vai ajudar a controlar essa oxidação, essa inflamação, e isso precisa de um acompanhamento médico também, com certeza, tá? Não vai fazer isso sozinho. Então eu falei sobre esses 3 medicamentos, né, que não são interessantes de serem consumidos a longo prazo, por muito tempo. Vou trazer a quarta categoria de medicação que é muito ruim para a nossa saúde a longo prazo, que são os corticoides, pessoal. Então, corticoides são anti-inflamatórios potentes que agem dentro da célula, dentro do núcleo celular, né, na transcrição do nosso DNA. Porém, os corticoides, eles têm lá suas indicações clínicas, né? Algumas doenças autoimunes, algumas doenças de difícil manejo, que cursam com inflamação muito brutal no corpo. Muitas vezes a pessoa vai ter que usar algum corticoide por algum tempo. No entanto, existem alternativas, como a gente vai ver. Qual é o problema do uso do corticoide a longo prazo? Primeiro, entender que corticoide ele é um supressor da resposta do corpo. Portanto, se eu uso um corticoide, eu posso até aliviar esse sintoma que eu estou tentando controlar, mas a gente não está mexendo no processo subjacente, o processo metabólico, o processo emocional que causou aquela disfunção. Então já tem um viés aí. Tapar o sol com a peneira, usar um corticoide na pele, melhorar a lesão da pele, mas piorar alguma outra parte do organismo. Usar corticoide por causa de rinite, de sinusite, melhorar essa parte, daí daqui a pouco está com asma, depois está com uma inflamação numa articulação, depois está com um quadro de depressão, porque um dos efeitos colaterais do uso de corticoides de forma abusiva é aumento de ansiedade, aumento de depressão, né? Também tem os efeitos de aumentar o peso, a gordura visceral, diminuir a massa muscular, né? E dentre muitos efeitos colaterais, pessoal. O corticoide é um dos medicamentos que mais traz efeito colateral. Retenção hídrica, a pessoa fica com a cara face de lua, né?
Então veja bem, se você usa corticoide de uma forma meio contínua, você tem que se questionar seriamente. Eu nunca vou esquecer de um paciente meu que veio me procurar e ele usava 20 miligramas de prednisona todos os dias por mais de um ano. E ele estava com todo o efeito colateral do corticoide de longo prazo. E por que ele estava usando aquilo? Porque ele tinha uma rinite de difícil manejo. O que a gente fez? A gente fez remanejo da dieta, desinflamou o intestino dele, fez ele dormir melhor e aos poucos o próprio corpo dele foi resgatando a capacidade de lidar melhor com todas essas injúrias, né? Todos esses elementos que entravam em contato através da alimentação, através do ar, e ele passou a fazer menos crises alérgicas. A gente foi tirando o corticoide via oral, hoje ele não usa nenhum tipo de corticoide, ele emagreceu, ele ganhou massa muscular, ele voltou à vida, ele está com outra capacidade. Então veja bem, pessoal, o uso de corticoide é danoso, principalmente a longo prazo. Se você está gostando, compartilhe o vídeo, dê o like aqui, se inscreva no canal. É muito bom ter você aqui comigo nesses vídeos para divulgar mais informações sobre saúde. A minha intenção é levar informações sobre saúde, questionar aí os tratamentos, você buscar melhores opções em relação a isso. Pessoal, última categoria de medicação, anticoncepcionais. Anticoncepcionais são prescritos de forma desordenada no Brasil e no mundo inteiro, né? Mas as meninas, às vezes jovens, elas mal começaram a ter ciclos menstruais, elas às vezes vão lá no ginecologista e ele acaba passando o anticoncepcional, ou um clínico passou o anticoncepcional, simplesmente porque a menina estava com o ciclo mais irregular, estava com uma cólica, uma dor, e nem se foi questionado o motivo dessa dor, dessa cólica. Então veja como é grave. Anticoncepcional, pessoal, vai ter uma ação aí, né, de bloquear o eixo hipotálamo, hipófise, ovários. E aí o que acontece com essa menina? Tomando anticoncepcional desde cedinho, ela bloqueia esse eixo, ela está numa espécie de menopausa química, ou seja, está tudo inibido. E na hora que ela muitas vezes para de usar, depois de 15, 20, 25 anos, e ela quer engravidar, ela não consegue engravidar. Às vezes algumas mulheres já vi entrar em processos de menopausa mesmo, depois que param o anticoncepcional. Esse eixo não volta mais a funcionar de uma forma equilibrada. Ou seja, anticoncepcional é um grande problema de saúde pública, né? Ah, mas tem que tomar por causa da anticoncepção. Olha, pessoal, anticoncepção é importante, tem que ter bastante informação, mas a gente tem os preservativos, a gente tem os DIUs que não tem hormônio, que podem ser colocados, inclusive, em meninas jovens, tá? Então, tudo isso, existem alternativas. Tem os métodos aí cirúrgicos, né, como a laqueadura, a vasectomia. Existem métodos aí para contornar e não precisar estar usando o anticoncepcional. O anticoncepcional, pessoal, aumenta em muitas vezes o risco de tromboses, de doenças relacionadas às cascatas de coagulação, porque ele é metabolizado lá no fígado e isso atrapalha o corpo de fazer essas vias de uma forma mais racional, mais equilibrada. O anticoncepcional vai aumentar o risco de câncer de mama, que é um grande temor aí das mulheres, mas o uso crônico de anticoncepcional aumenta a incidência do câncer de mama nas mulheres. Então, mulheres jovens, muitas vezes com câncer de mama, mas com uso prolongado de anticoncepcionais. E também, pessoal, anticoncepcional usado por muito tempo vai aumentar as doenças cardíacas, infarto do miocárdio, aterogênese, bloqueio aí, né, aterosclerose, AVC, derrames, né? Então veja, é uma medicação que a gente deveria usar com muito cuidado por pouco tempo, um período breve de tempo. E se a mulher continua com alguma queixa dentro do ciclo menstrual, a gente precisa investigar por que isso está acontecendo, né? E não simplesmente dar um medicamento que suprime esse eixo e está tudo resolvido. Não está resolvido, tá? Principalmente meninas aí com ovários policísticos, né? Mulheres, existem tratamentos funcionais para síndrome de ovário policístico. Endometriose, existem tratamentos funcionais para endometriose. E não simplesmente bloquear e pronto. A gente precisa trabalhar em vários níveis. Então eu falei aí de 5 categorias de medicamentos, né? Falamos dos antiácidos, falamos aí dos anti-inflamatórios, falamos aí das estatinas, dos corticoides
e dos anticoncepcionais. Esses aí, pessoal, tem que cuidar pra caramba, viu? Se você vai no médico e ele não questiona isso, procure outro médico, procure outro tipo de abordagem. Não fique acomodado nessa posição. Se você tem ali uma listinha de medicamentos aí de mais de 5, 6 remédios para tentar criar algum tipo de homeostase, de equilíbrio no seu corpo, talvez seu tratamento não está indo bem. Talvez você precise achar outras formas de abordar a sua questão. Lembrando que também, pessoal, dentro do universo que a gente habita, existe a tendência aí de um discurso da indústria de querer que as pessoas comprem cada vez mais medicamentos e que as pessoas não invistam no seu estilo de vida, que elas não invistam em abordagens diferentes, né, da medicina. Então você tem que ficar muito atento, o ouvido tem que estar mais afiado para você não cair nesse discurso. Se você usa muito medicamento e deixa muito dinheiro todo mês na farmácia, é hora de questionar, é hora de parar tudo e procurar outro tipo de ajuda. Eu sempre brinco, né, que em geral procurar essa ajuda dentro dos planos de saúde, plano de saúde deveria se chamar plano de doença, né? Porque você vai num especialista, esse aqui trata tal doença, esse aqui trata tal doença. E a saúde, onde é que está? Quem que está falando de vitalidade? Quem que está falando de estilo de vida? Quem que está falando de recuperar esse corpo, tudo que está faltando dentro dele? Será que você adoeceu por falta de omeprazol? Será que você adoeceu por falta de anticoncepcional? Será que você adoeceu por falta de estatina? Não, teu corpo nunca precisou disso. Começou a precisar em um certo momento, mas te deram o medicamento errado. Na verdade, teriam que questionar o motivo do teu corpo ter ficado assim, disfuncional, né? E daqui a pouco tem que tomar uma coisa diferente do corpo, uma coisa externa, um medicamento químico que não existe no corpo, não é estranho? Então é isso que a gente precisa questionar. Estou aqui para elucidar, trazer algum incômodo aí para você. Espero que tenha gostado desse vídeo. Até mais.